Você já parou para pensar no que realmente acontece quando o Espírito Santo entra na vida de um crente? Muitas vezes, a presença do Espírito Santo é subestimada, mas a verdade é que sua presença muda tudo. Desde a nossa maneira de pensar até a forma como nos relacionamos com Deus e com os outros, o Espírito Santo atua poderosamente para transformar cada área da nossa vida. Talvez você já tenha sentido a mudança, aquela paz que excede todo o entendimento ou a ousadia que você nunca teve antes. Mas será que você sabe identificar os sinais que realmente confirmam que o Espírito Santo está agindo em sua vida? Neste vídeo, vamos explorar em profundidade os 7 sinais inconfundíveis da presença do Espírito Santo e como eles podem estar se manifestando na sua caminhada de fé. Esses sinais não são meramente comportamentais, mas são transformações profundas que começam no interior e fluem para o exterior. Você verá que esses sinais não dependem de nossa própria força, mas são resultados diretos da atuação do Espírito Santo, moldando-nos à imagem de Cristo. Se você já é um crente ou está buscando entender melhor como o Espírito Santo trabalha, fique comigo até o fim deste vídeo. Ao descobrir esses sinais, você poderá perceber como Deus está agindo em sua vida de maneiras que talvez nunca tenha notado antes. E se você ainda não experimentou esses sinais, poderá começar uma busca mais profunda por essa presença que transforma tudo. O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma influência, mas uma pessoa da Trindade, com uma atuação poderosa na vida daqueles que creem. Sua presença muda completamente a jornada espiritual de um cristão. Quando ele entra em nossas vidas, sua missão é clara: nos transformar, nos santificar e nos capacitar a viver de acordo com os planos de Deus. Desde o Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo agindo na vida de pessoas como profetas e reis. Mas foi no Novo Testamento, a partir do Pentecostes, que ele passou a habitar em todo crente, trazendo uma nova dimensão de relacionamento com Deus. O Espírito Santo não apenas nos acompanha, ele habita em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. E é através dessa morada que podemos experimentar mudanças profundas e duradouras que afetam não só o nosso interior, mas também o nosso comportamento, decisões e, acima de tudo, nossa relação com Deus e com o próximo. Talvez você esteja se perguntando: como posso saber se o Espírito Santo está realmente agindo em minha vida? A resposta não é complexa, mas exige uma sensibilidade espiritual que se desenvolve à medida que nos abrimos para a sua ação. Ele deixa sinais claros e visíveis em nossa vida, sinais que indicam a sua presença e nos fazem perceber que não estamos sozinhos nessa caminhada. Esses sinais são mais do que meras emoções ou experiências momentâneas. Eles são evidências tangíveis de que o Espírito Santo está trabalhando ativamente dentro de nós. À medida que mergulhamos nesses 7 sinais, você começará a identificar como o Espírito Santo age e transforma o crente, revelando que Deus está, de fato, no controle da sua vida e que Ele tem um propósito específico para cada um de nós. O primeiro sinal inconfundível da presença do Espírito Santo em um crente é a confiança plena na salvação. Essa confiança não é algo abstrato ou emocional. Ela é uma convicção profunda que surge diretamente do relacionamento com Deus. Quando o Espírito Santo entra em nossa vida, ele nos revela a verdade sobre quem somos em Cristo. Em Romanos 8,16, está escrito que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que, através do Espírito Santo, temos a certeza absoluta de que pertencemos à família de Deus, de que fomos salvos pela graça através da fé e que nossa eternidade está segura. A ansiedade sobre o futuro, o medo da morte e as dúvidas sobre a aceitação de Deus são substituídos por uma paz profunda que somente o Espírito pode dar. Esse sinal de confiança também se manifesta na forma como enfrentamos os desafios diários. Sabemos que, independentemente das circunstâncias ou das tempestades que enfrentamos, Deus está no controle. A segurança da salvação nos dá uma base sólida.
E essa confiança transforma o modo como lidamos com a vida. A pessoa que possui o Espírito Santo passa a viver com uma confiança que não está enraizada em sua própria força ou sabedoria, mas na obra redentora de Jesus Cristo. Não se trata de um sentimento passageiro ou de momentos de otimismo, mas de uma certeza contínua, que sustenta o crente nas horas de dificuldade, nas provações e até nas incertezas. Além disso, essa confiança inabalável nos permite viver de maneira ousada para Deus. Sabendo que nossa eternidade está garantida e que nada pode nos separar do amor de Deus, somos encorajados a viver com mais ousadia e propósito. A vida do crente não é mais marcada por medo ou insegurança, mas por um compromisso constante de seguir a Cristo e compartilhar sua mensagem com o mundo. Essa confiança gera uma vida de louvor e adoração, reconhecendo que o Espírito Santo não apenas nos salvou, mas também continua a nos guiar e nos proteger, dia após dia. É uma confiança que transforma nossa perspectiva e nos permite viver em plena comunhão com o Pai. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, ele começa a transformar radicalmente o caráter dessa pessoa. Esse processo de transformação interior é evidenciado pela manifestação dos frutos do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo não só nos dá habilidades sobrenaturais, mas também molda a nossa personalidade de acordo com os padrões de Cristo. Um crente cheio do Espírito começa a refletir essas características de maneira natural, pois o Espírito está ativamente trabalhando para nos tornar mais parecidos com Jesus. Não é algo que pode ser forçado ou manipulado. É um fruto que nasce do relacionamento íntimo com o Espírito. Esse desenvolvimento de caráter piedoso é perceptível, especialmente quando olhamos para nossas reações e comportamentos diante das dificuldades. Uma pessoa sem o Espírito pode reagir com ira, impaciência ou desesperança, mas o crente que é cheio do Espírito passa a responder com graça, paciência e mansidão, mesmo em momentos difíceis. Isso não significa que o cristão nunca enfrentará desafios ou momentos de fraqueza, mas que, em meio a essas situações, o caráter de Cristo prevalece. À medida que o Espírito Santo molda nosso interior, nossas atitudes começam a mudar. A velha natureza, marcada pelo egoísmo e pelos desejos carnais, vai sendo substituída pelo novo homem que busca a santidade e o bem dos outros. O caráter piedoso que o Espírito Santo desenvolve em nós também reflete a transformação no modo como tratamos as pessoas ao nosso redor. O amor genuíno, que não busca o próprio interesse, começa a se manifestar. A paciência se torna uma marca registrada, assim como a bondade e a fidelidade em nossos relacionamentos. O Espírito Santo nos ensina a viver de acordo com os padrões de Deus, não de forma legalista, mas de maneira natural, pois nosso coração é transformado de dentro para fora. A presença do Espírito Santo nos faz desejar mais de Deus e nos capacita a viver de acordo com a sua vontade, transformando nossa vida diária e nossos relacionamentos com aqueles ao nosso redor. Outro sinal claro da presença do Espírito Santo é uma paixão ardente por evangelizar. Quando o Espírito Santo desce sobre um crente, ele o enche de um desejo profundo de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com os outros. Atos 1, 8 nos diz que o Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunhas de Cristo até os confins da terra. Esse poder é sobrenatural, capacitando o crente a falar de Jesus com ousadia, mesmo em meio à oposição e ao risco. Não é apenas um desejo pessoal, mas uma capacitação divina para comunicar a mensagem do Evangelho de maneira eficaz, tocando os corações daqueles que ouvem. Essa paixão pelo evangelismo muitas vezes surge de maneira inesperada. O crente sente uma urgência interna de compartilhar o amor de Cristo com as pessoas ao seu redor. Não é mais uma questão de dever ou de obrigação religiosa,
mas uma necessidade espiritual. O Espírito Santo coloca palavras de sabedoria na boca do crente, tornando-o capaz de testemunhar com clareza e poder. Além disso, ele prepara o coração dos ouvintes, tornando-os receptivos à mensagem. Evangelizar não é algo que o crente faz sozinho. O Espírito Santo trabalha tanto no mensageiro quanto no ouvinte, criando oportunidades divinas para que o Evangelho seja proclamado. Com o Espírito Santo, o medo de compartilhar a fé é superado pela confiança na ação de Deus. Muitos crentes que antes eram tímidos ou receosos passam a testemunhar com coragem e determinação. Isso acontece porque o Espírito Santo não apenas nos dá o desejo de falar, mas também a sabedoria e o discernimento sobre como e quando evangelizar. Ele nos conduz a situações onde podemos impactar vidas e nos usa como instrumentos para a salvação de outros. Esse sinal é uma evidência poderosa de que o Espírito está presente e ativo, nos impulsionando a sermos embaixadores de Cristo no mundo. Em algumas tradições cristãs, o falar em línguas é um sinal visível da presença do Espírito Santo. Esse fenômeno, também conhecido como glossolalia, ocorreu pela primeira vez no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Para muitos crentes, essa manifestação é uma evidência clara da atuação do Espírito em suas vidas. O dom de línguas é uma capacitação sobrenatural que transcende o entendimento humano, permitindo que o crente se comunique com Deus de maneira profunda e misteriosa. Embora nem todos os cristãos compartilhem dessa experiência, para aqueles que a vivem, é um sinal inegável da habitação do Espírito Santo. O falar em línguas é frequentemente visto como uma forma de edificação pessoal. Em 1 Coríntios 14:4, Paulo nos diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Esse dom permite que o crente ore de forma mais íntima e profunda, utilizando uma linguagem espiritual que transcende as palavras humanas. Através desse dom, o Espírito Santo intercede por nós, conforme Romanos 8:26, quando não sabemos como orar. É uma ferramenta poderosa para a vida de oração do crente, fortalecendo a sua fé e o seu relacionamento com Deus. No entanto, é importante lembrar que, embora o dom de línguas seja significativo, ele é apenas uma das muitas manifestações do Espírito Santo. Não é o único sinal de sua presença, e a Bíblia nos lembra de que os frutos do Espírito, como o amor, a paz e a bondade, são igualmente importantes. O falar em línguas, quando presente, é um sinal da obra sobrenatural de Deus em uma vida, mas deve ser acompanhado de outros sinais, como o caráter transformado e o desejo de santidade. Em suma, o dom de línguas é uma bênção que edifica o crente e fortalece seu espírito, sendo mais uma evidência da ação do Espírito em nós. Um dos sinais mais profundos e transformadores da presença do Espírito Santo é o amor genuíno e ardente por Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem revela a verdadeira identidade de Cristo ao crente, e à medida que isso acontece, surge um amor profundo e crescente por ele. João 16:14 nos ensina que o Espírito glorifica a Cristo em nossas vidas, e é exatamente isso que ele faz. O Espírito Santo nos conduz a uma adoração genuína e a uma vida centrada em Jesus, onde o nosso amor por ele vai além de palavras ou sentimentos superficiais. Esse amor se traduz em uma devoção inabalável e em uma vida que busca refletir o caráter e os ensinamentos de Cristo. Esse amor por Jesus é tão transformador que passa a impactar todas as áreas da vida do crente. Ele se torna a força motriz por trás de nossas decisões, ações e prioridades. A pessoa que antes vivia centrada em si mesma passa a viver para agradar a Cristo. O Espírito Santo nos revela cada vez mais quem Jesus é, e essa revelação contínua nos faz amá-lo ainda mais. É um ciclo de amor e devoção que cresce à medida que nos aproximamos mais de Deus. Esse amor não é apenas emocional, ele é prático e se manifesta em obediência aos mandamentos de Jesus
e em uma busca incessante por sua presença. O Espírito Santo também nos ensina a amar Jesus acima de todas as coisas, priorizando o relacionamento com Ele em detrimento das distrações e preocupações do mundo. Esse amor por Cristo nos leva a abandonar comportamentos, atitudes e hábitos que desagradam a Deus e a viver uma vida que reflete os valores do Reino. Esse é um dos sinais mais evidentes da presença do Espírito Santo. O amor profundo por Jesus não apenas transforma nosso coração, mas muda a nossa perspectiva e a maneira como vivemos o nosso dia a dia. Outro sinal inconfundível da atuação do Espírito Santo é o conhecimento da verdade. João 16:13 nos diz que o Espírito nos guiará a toda a verdade. Isso significa que, ao receber o Espírito Santo, o crente é conduzido a um entendimento mais profundo das Escrituras e das verdades espirituais. Ele nos ilumina e nos dá discernimento para compreender a palavra de Deus de maneira clara e aplicável. O Espírito Santo age como nosso professor divino, revelando-nos verdades que antes estavam ocultas e nos mostrando como viver de acordo com a vontade de Deus. Não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas de uma verdade viva que transforma nosso entendimento e nossa prática diária. Esse conhecimento da verdade também nos ajuda a discernir o que é de Deus e o que não é. Em um mundo cheio de falsos ensinos e distrações, o Espírito Santo nos dá discernimento para reconhecer o que está alinhado com a palavra de Deus. Ele nos protege de enganos e nos guia em um caminho de retidão. O crente que tem o Espírito Santo pode confiar que ele o conduzirá sempre em conformidade com a vontade de Deus, tanto nas pequenas decisões diárias quanto nos grandes desafios da vida. Esse discernimento é essencial para mantermos uma fé firme e inabalável, especialmente em tempos de confusão e incerteza espiritual. Além disso, o Espírito Santo desperta em nós uma sede insaciável por conhecer mais a Deus. O crente cheio do Espírito não se contenta com uma fé superficial, mas busca constantemente uma compreensão mais profunda das Escrituras e um relacionamento mais íntimo com o Senhor. A Bíblia deixa de ser apenas um livro de ensinamentos e passa a ser a fonte viva da verdade, guiada pelo Espírito Santo. Esse é um dos sinais mais transformadores da presença do Espírito, a revelação contínua da verdade de Deus e o desejo de viver de acordo com ela, crescendo constantemente no conhecimento de Cristo e em sabedoria espiritual. Por fim, o desejo de santidade é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está presente e ativo em nossa vida. Quando ele habita em nós, ele nos convence do pecado e nos move a buscar uma vida que agrade a Deus. A santidade não é apenas sobre evitar o pecado, mas sobre viver uma vida separada para Deus, uma vida que reflete o caráter de Cristo. 1 Pedro 1:15-16 nos lembra que devemos ser santos, assim como Deus é santo, e é o Espírito Santo quem nos capacita a viver essa vida de pureza e obediência. O desejo de santidade é uma evidência de que estamos sendo transformados de dentro para fora e que a nossa caminhada com Deus está em constante crescimento. Esse desejo de santidade nos leva a uma transformação radical em nosso estilo de vida. Com o Espírito Santo em nós, começamos a abandonar velhos hábitos e comportamentos que antes nos dominavam. O que antes parecia impossível, como vencer um pecado habitual, agora se torna uma realidade pela força que o Espírito nos concede. Ele nos dá poder para resistir à tentação e nos guia em um caminho de santificação. A santidade não é algo que podemos alcançar sozinhos, mas é o resultado do trabalho contínuo do Espírito em nossa vida, nos moldando e transformando conforme a imagem de Cristo. O desejo de santidade também se manifesta em uma busca constante por agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo nos ajuda a discernir o que é puro e agradável aos olhos de Deus e nos dá forças para viver de acordo com esses padrões. Esse desejo nos afasta do mundanismo e nos aproxima do propósito de Deus para nós.
Quanto mais crescemos na santidade, mais experimentamos a plenitude da presença de Deus e a alegria que vem de viver uma vida alinhada com a sua vontade. O desejo de santidade é uma marca distintiva de quem tem o Espírito Santo habitando em si, e é um sinal claro de que Deus está trabalhando continuamente em nossas vidas. Os 7 sinais que vimos aqui são mais do que meras manifestações espirituais. Eles são evidências poderosas de que Deus está em ação em sua vida por meio do Espírito Santo. Cada um desses sinais, desde a confiança inabalável na salvação até o desejo profundo por santidade, revela a transformação que ocorre quando o Espírito habita em nós. Ele molda o nosso caráter, nos capacita a viver em obediência e nos dá a força necessária para enfrentarmos desafios com ousadia. Esses sinais são provas vivas de que o Espírito Santo não é apenas uma força passiva, mas um ativo e poderoso agente de mudança em nossa caminhada cristã. Quando nos entregamos totalmente à sua direção, ele nos conduz por caminhos que jamais poderíamos percorrer por conta própria. Se você já percebe esses sinais em sua vida, continue permitindo que o Espírito Santo guie seus passos e transforme ainda mais seu coração. E se você ainda não experimentou essas mudanças, saiba que o Espírito está disponível para todos que buscam a Deus de coração sincero. Basta pedir e se abrir para essa transformação sobrenatural. Não é necessário viver uma vida de incertezas, desânimo ou falta de direção. O Espírito Santo está à disposição para guiar, capacitar e transformar você completamente. A presença dele em nossa vida é o maior presente que podemos receber, e ela nos coloca em uma jornada que nos aproxima cada vez mais do coração de Deus. Agora que você conhece esses sinais, pergunte a si mesmo: quais deles você já experimenta em sua vida? Compartilhe nos comentários sua experiência. Queremos ouvir como o Espírito Santo tem agido em sua caminhada com Cristo e como ele tem moldado você para ser mais semelhante a Jesus. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão nessa jornada espiritual e fortalecer ainda mais nossa comunidade de fé. Lembre-se, cada testemunho é uma oportunidade de glorificar a Deus e encorajar alguém a buscar mais profundamente o relacionamento com o Espírito Santo. Se você ainda não experimentou todos esses sinais, não se desanime. Deus tem um propósito para cada um de nós, e Ele está sempre pronto para derramar mais do seu Espírito sobre aqueles que o buscam. Aprofunde sua oração, busque a Deus com todo o seu coração e peça para que o Espírito Santo se manifeste em sua vida de maneira poderosa. Ele deseja habitar em você, transformar suas fraquezas em força e guiar seus passos no caminho que Deus preparou. Não espere para experimentar essa transformação. Busque-a agora. O Espírito Santo é o consolo, a força e a sabedoria que você precisa para vencer as batalhas diárias e viver em plena comunhão com Deus. Antes de terminar, eu quero te lembrar da importância de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Temos muitos vídeos que podem te ajudar a crescer espiritualmente e a entender ainda mais a atuação do Espírito Santo em sua vida. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas com esta mensagem. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo continue a guiar cada passo da sua jornada de fé. Até o próximo vídeo.